eu escrevi uma carta me despedindo da minha família. Era tanto sofrimento, eu estava decidido a dar um fim na minha vida. Minha mãe, ela serviu os encostos e antes de eu nascer ela me ofereceu, a mim e meu irmão, que nós somos gêmeos, para os encostos. Nosso parto foi um parto de risco. Minha mãe teve 3 paradas cardíacas e depois disso minha vida seguiu um sofrimento até longa data. Eu, com 2 anos, pegou fogo na minha casa por um acidente lá com meu pai, e eu caí dentro do fogo também. Então tem uma parte esquerda toda queimada, com queimaduras de primeiro e segundo grau. Indo para minha adolescência, nós tivemos contato com pornografia, aonde aquilo não saía da minha mente. Então eu ficava até 1, 2 da manhã procurando isso, me relacionando com pessoas online muitas vezes, e isso foi evoluindo aí até adulto. Eu tinha uma depressão muito forte. Eu não queria mais sair de casa, eu não queria me relacionar, só queria sobreviver. Com meus 21 anos eu caí em crise epilética, eu tive epilepsia. Então, crises convulsivas no meio da rua, nos trabalhos, metrô. Quantas vezes fui socorrido por seguranças do metrô, levado a hospitais, não sabendo nem onde que eu estava muitas vezes. Acordava depois de muitas horas dentro do hospital e o médico com o diagnóstico de você tem que tomar o remédio para o resto da sua vida, não tem cura. Em um determinado momento, mesmo eu tomando os remédios, mesmo eu tendo todo um cuidado, eu tive um dia no trabalho que eu tive uma crise a ponto de quase morrer. Estourou um monte de veias no meu rosto e aquela dor, né, de voltar para casa com o rosto estourado, com a língua mordida, com dores no corpo. Minha mãe ainda estava servindo os encostos quando não achava solução nenhuma. Nenhum médico dava esperanças da gente ter uma cura, nada. E minha mãe um dia na madrugada estava ouvindo, aliás, vendo uma programação da igreja. Então, nesse momento, minha mãe vendo a programação, ela decidiu, aonde ela abandonou os espíritos, a parte de espiritismo, e foi no dia seguinte, já na Igreja Universal, aonde ela se tornou uma mulher cristã, né? E lutando pela família. Eu já tinha feito uma carta de despedida no sábado à noite e eu fui até comprar um solvente de tinta para uma tentativa de suicídio, de fato, de verdade. Porque eu não via mais esperança na minha vida, eu não via mais o que fazer e achava que aquela dor ia se resolver através do suicídio. E ali eu tomei praticamente um meio litro desse solvente e fui para o hospital. Antes de ir para o hospital, eu coloquei na geladeira um recado: mãe, tentei me matar e fui para o hospital. Os enfermeiros me colocaram em um lugar separado para fazer os principais procedimentos, aonde nós vimos que isso teve uma consequência. A consequência foi uma pangastrite, que são diversas gastrites no estômago. Após essa tentativa de suicídio, né, todos já sabiam que o Alan era meio que a ovelha negra da família. Ninguém mais acreditava em mim. Era o filho que dava trabalho e minha mãe sempre lutando por mim. Meu pai, meu irmão se converteram. Através desses votos, através da fé da minha mãe, da minha família, eu cheguei na Igreja Universal. E no primeiro dia eu cheguei em casa feliz, eu cheguei em casa leve e dormia bem a noite inteira. Então isso já foi um diferencial. E eu cada dia um pouco mais alegre, mais feliz, me batizei nas águas. Eu obtive a cura, não somente da depressão, mas também tivemos a cura da epilepsia. Eu me libertei de 14 anos de crise. E eu não tenho mais nenhum sintoma. Não tomo mais remédio, não tenho crise, não tenho desmaio, não tenho nada.
Vendo tudo isso na minha vida, a cura, a libertação desses vícios e progredindo na fé, eu entendi que Deus é muito maior. Ele não queria somente me curar, não somente me libertar. Ele queria me dar algo que é imensurável, é grandioso demais, que nenhum ser humano, ninguém pode me dar. Nem meu pai, nem minha mãe, nem ninguém que me ama tanto. Somente Deus, que é o Espírito Santo. Então eu busquei e busquei e fui batizado com o Espírito Santo. O engraçado dessa história toda é o dia que eu nasci, eu fui entregue aos encostos. Eu já tinha uma sentença de morte. E no dia que eu vivi, no mesmo dia do meu aniversário, o próprio Deus me deu o Espírito dele. Então eu falo sempre que eu nasci para morrer. E na igreja, buscando o Espírito Santo, eu entendi que eu tinha que morrer para viver. Esse Espírito me trouxe tanta sabedoria, tanta alegria, um gozo na alma, que eu não consigo expressar. Aquilo tudo que era o Alan antes, o pecador, o errado, a ovelha negra, ficou no passado. Deus me deu uma nova identidade, aonde eu tenho alegria, eu tenho a fé que me ajuda. Todos os reinos, tudo que pode ser comprado nessa terra, nada paga o valor de receber o próprio Deus dentro de nós. E a alegria, e a força, por mais que a gente passe por lutas, Deus ele é conosco. E não há nada que a gente não possa vencer quando nós temos Deus dentro de nós. Hoje não me falta nada, isso dentro e fora. Eu falo também do financeiro, falo também das necessidades que nós temos. E hoje eu sou casado e bem casado há 3 anos. Eu tenho muito a agradecer, primeiro a Deus e depois meu pai, minha mãe e meu irmão, porque eles nunca desistiram de mim. E se cumpriu na vida da minha mãe a palavra que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E hoje nós servimos ao Deus vivo e somos muito felizes mesmo.